Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, onde nós celebramos a Virgem Maria, num dia especial da memória de Nossa Senhora das Dores. Um dia seguinte à exaltação da Santa Cruz, que foi ontem. Então, no dia de hoje, Nosso Senhor nos convida a meditar nas dores de Nossa Mãe, da Virgem Maria, e entender qual é a maior aflição para aquele que crê, que adora verdadeiramente ao Senhor e que está nessa condição de plena união com Ele, como é nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. Então, o que aflige esse coração que está assim tão unido a Deus? E ao meditar sobre as dores da Virgem Maria no dia de hoje, não tem como a gente não pensar no nosso sofrimento, nas angústias, padeceres, sofrimentos deste tempo presente, que, sinceramente, meus irmãos, tem sido um tempo muito atroz de injustiça, corrupção, de medo, perseguição, de sentimento de esterilidade, de frustração, de fraqueza e impotência. Tenha certeza, nesse tempo tão adverso, nosso coração deve ser forjado em uma coragem, em um destemor, em um posicionamento autêntico diante da verdade, diante de Cristo. Por isso, meditar nas dores da Virgem Maria faz a gente perceber ao que está unida também a nossa dor, o nosso sofrimento. O que nos traz alegria, consolação, remédio, sanidade, pureza, ordem, estrutura, alegria, paz, amor, também é a mesma coisa que traz ao coração da Virgem Maria. E o que traz tristeza, desolação, medo e insegurança é a mesma coisa que afligiu o coração de nossa mãe com espadas de dor que transpassaram seu ser completamente. Pois temos na Virgem Maria o exemplo máximo de quem rege a sua vida pela oração, pela esperança, pela vivência correta da fé, por guardar toda a palavra de Cristo, por ser autenticamente agradável a Deus e ser também completamente frutífera ao Espírito Santo. É o que deseja todo coração que busca a santidade. Portanto, meus irmãos, quanta coisa, quanta riqueza hoje podemos meditar na graça de Deus, unidos à sua vontade e contemplando esse Evangelho. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a contemplar esse tempo que nós vivemos como uma oportunidade para mais nos santificarmos e para mais defender aquilo que amamos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos à Tua presença e vos pedimos a graça de compreender esse Evangelho e o que Ele quer nos ensinar. Dai-nos um coração obediente, dócil, justo, manso, humilde, casto e governado pela Tua vontade. Te pedimos isso pela intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, meus irmãos, está narrado para nós em João 19, versículos de 25 a 27, e diz o seguinte: Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho, e depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Meus irmãos, esse evangelho é tão pequeno, tão sintético, curto, mas objetivo, claro, e aí está a sua beleza. Aqui se vê o maior sofrimento que está presente no coração daqueles que creem, daqueles que amam a Deus, e certamente no coração de Nossa Senhora, a criatura feita por Deus, isenta do pecado para a condição de maternidade, do Senhor,
sabendo que o Senhor jamais foi dividido em sua condição simplesmente humana e divina, então a Virgem Maria é mãe de Jesus e assim mãe de Deus. Então ela é isenta desse pecado por obra do Senhor. E por isso o anjo pode contemplar que ela é cheia, repleta da graça, pois o pecado não reduz, não combateu essa graça, e também que ela é com o Senhor, ela é em comunhão com o Senhor, dotada ainda de virtudes tão ímpares, para além da simplesmente ausência do pecado, ela também recebe virtude, graça, né, força suficiente para a sua vocação específica, ser mãe de Jesus. E existe nela uma virtude extremamente preciosa, que é a de valorizar, ainda mais amar, ainda mais adorar esse verbo divino encarnado em seu ventre, mas que era o seu Deus. Então a Virgem Maria, sendo a mãe do Senhor, sobre ouvir, guardar e manter em segredo como uma arca de aliança verdadeira e a mais pura e a mais forte aliança feita entre Deus e os homens para a nossa redenção, a Virgem Maria foi aquela que guardou tudo em seu coração. Então, eis aqui, meus irmãos, uma coisa muito preciosa. É a mais adoradora, é a mais serva, é a mais perfeita, é a mais plena em virtude, é a mais odorífera a Deus, é a mais bela, irretocável, perfeita, pois a escolha de Deus é por ela. Então, enfim, não tem o que se corrigir aqui. E esse coração sofreu dores atrozes, da mesma maneira que Jesus sofreu para nos amar, para nos redimir, para nos salvar do pecado e da morte. A Virgem Maria ofertou junto com Deus seu Filho único. E essa oferta causa dor, como se diz na profecia de São Simeão. Uma espada de dor transpassará a tua alma. E de fato, no Evangelho de hoje, a gente vê o porquê. Mas todas as dores de Nossa Senhora, celebrada hoje nessa memória, são prefigurações dessa cruz. Por exemplo, quando ela não encontrou lugar com seu esposo José para que Jesus nascesse, uma dor. Veja a padecência do mundo que não tinha lugar para o Cristo. Não tinha virtude compatível para o Cristo. Não tinha lugar, espaço físico, material, espiritual, nenhum para o Cristo. Era uma noite realmente muito densa, aquela em que Jesus nasceu, aquela noite de Natal em que Jesus nasceu. Era uma treva quase que invencível, né? E invencível para meios humanos, mas não para o divino, porque ainda assim nasceu para nós a luz. O Shalom do Pai, que é Cristo, nasceu para nós naquela noite, rompendo todas as trevas possíveis. E para manter essa luz tão cálida e forte, preservada da malícia humana, foi necessário que ele nascesse em uma gruta, escondido, e sendo adorado pelos corações mais fiéis, a Virgem Maria, São José, os mais perfeitos e escolhidos por Deus, como também os pastores que estavam em vigília, em oração naquele momento. Então, meus irmãos, sempre a dor da Virgem Maria, né, que é contemplada hoje, tem a ver com como o mundo acolhe ou desacolhe Jesus. Assim foi na apresentação no templo, assim foi também aos 12 anos, quando Jesus estava ali a mostrar, né, o seu belo coração para os homens. Eles tinham interesse curioso, interesse dilatado, mas não servil e obediente. Então, em todas as dores da Virgem Maria, como na fuga para o Egito, como na noite de Natal, como agora, né, na cruz, são dores em que a Virgem Maria percebe o que São João narra no início do Evangelho. A luz veio para aqueles que jaziam nas trevas, mas não quiseram a luz. A verdade veio para os que estavam na mentira, mas não quiseram a verdade.
perdão e a misericórdia vieram para aqueles que precisavam dela, mas ele foi rejeitado por estes. E, de fato, nós ainda estamos no mesmo mundo, que assim faz com Cristo. Ou seja, a gente vive num mundo tomado pelo pecado em um grau máximo, onde esse pecado conduz, eu acho que majoritariamente já, as pessoas, são exceções, né? As pessoas que vivem na verdade, na luz, na graça, na beleza, no amor de Cristo, que desejam abandonar as coisas deste mundo, os apegos dessa carne, os pecados deste tempo, para viver na virtude. São mais raros esses corações. A grande maioria vive para a escuridão. E Cristo já nasceu para nós. E Cristo já está presente em nosso meio. E Cristo já escuta as nossas preces. E a palavra foi toda revelada. E os segredos no coração da Virgem Maria também ela já revelou. E o Espírito Santo já suscita em nós a verdade. E já temos a Eucaristia, já temos a palavra. Mas o homem tem adensado cada vez mais as trevas em seu coração. E a gente vê isso muitas vezes pelo estado de coisas, né? Muitas vezes eu evito falar, mas a gente sofre bastante por isso. Por exemplo, não tem como deixar de falar desse jovem que perdeu a vida aos 31 anos, foi assassinado brutalmente, porque ia nas universidades falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre uma verdade incutida e forte em seu coração pelo Espírito Santo, e ele falava sobre acolher as pessoas para o diálogo, para o debate. E muitas vezes eu ouvi falar assim: eu não sei te responder isso, eu tenho que pesquisar no Senhor, na palavra, no Evangelho, na igreja, né? Eu via o tanto que ele tinha um coração dócil também para conhecer a verdade da fé de maneira mais ampla, né? Ele já contemplava ali quem era a Virgem Maria, por exemplo. Dela ele chegou a dizer, né, que ela é resolução máxima para todo coração feminino que neste mundo, nesse tempo, precisa ser amado, respeitado em sua dignidade principal, né, em sua dignidade perante Deus. E a Virgem Maria apresenta essa dignidade de maneira ímpar, enquanto o feminismo a desmonta, a destrói, principalmente em suas maiores faculdades, que são as mais próximas de Deus, que é a maternidade, que é o acolhimento da vida, que é a propulsão de sua criatividade, que é ser, né, para este mundo, o próprio espelho dele, a imagem que mais aproxima o nosso entendimento de que Deus é caridade, é materno, é feminino, né? Então, Deus é como a mãe que está a gerar e a nutrir seus filhos. Então, uma mãe com uma criança de colo a dar-lhe o peito é a imagem mais propícia do próprio Deus. E essa imagem Deus configura às mulheres. Então, a Virgem Maria, sendo a mais eleita, a mais bela, a mais pura, é também predileção dos olhares de Deus. E a sua maternidade é aquela que mais cura e sana o mundo, pois nos deu Jesus. Então, Charlie Kirk até já estava abrindo o seu coração para a fé católica também, chegando a participar das Santas Missas, né? Então, ele estava ali disposto a apresentar o Evangelho ao mundo, e se o mundo tivesse suas contradições, ele iria ouvir, né? Então ele acabava falando para aqueles que acreditam no grande mote dos tiranos que provocam tanto sofrimento no nosso tempo, que é o seguinte: é escolher um sofrimento do mundo, por exemplo, a pobreza, ou a violência, ou o racismo, ou o preconceito de ordem sexual, qualquer um que seja. Aí escolhe-se dizer para este mundo, anunciar-se como aquele que vai redimir, aquele que vai ajudar, aquele que vai proteger.
mas na verdade acaba por atiçar fogo, ódio e divisão para todos esses, porque não nos vê como condições de pessoas humanas. São doutrinas ateístas, todas elas, e acabam por distanciar o homem do seu principal fim e da sua principal fonte de felicidade e reconhecimento, que a dignidade se encontra em Deus, em seguir a sua vontade, a sua lei, em seguir a sua palavra, em obedecer e viver lutando contra o pecado, mas vivendo na virtude. E esse aspecto, ele era ali um exímio pregador da verdade, né? E estava pronto para ser contraditório, para falar a favor do aborto, contra o aborto, né? Para falar a favor do casamento, para falar a favor da educação, da religião. E assim vai, em um ambiente muito hostil, porque um dos primeiros lugares que esses tiranos, né, progressistas, colocam suas ideias é no berçário das universidades para os jovens, aqueles que ainda estão na imaturidade do pensar, mas que facilmente conseguem cair na doutrina do oprimido. Isso é tão simples, né? Gramsci pensou nisso e realmente é uma coisa muito eficaz, que ali seria o celeiro para esses futuros pensadores. E são votantes. Então, gerou-se um conflito político. Mas ele foi morto, assassinado com um tiro no pescoço de maneira vil, cruel, covarde. E aquilo foi como se fosse um tiro, um ataque a todo mundo, a todas as famílias, a todos os cristãos. A gente pode dizer de maneira bem clara que ele, no exercício do que estava fazendo, né, pregando a pacificação das pessoas por meio do debate de ideias, que ele morreu como Marte, defendendo a verdade que cria. Então, aquilo deixou meu coração assim, sangrando por algum tempo, e eu não abri, né, em lugar nenhum, nem no Instagram, nem em lugar nenhum, mas eu fiquei assim pensando, que mundo é esse, né? Que loucura é essa? A gente não pode se calar, se omitir, se posicionar. A maior das dores é essa. É saber que este mundo rejeita Jesus, rejeita a palavra, rejeita a verdade, rejeita a exposição do coração, rejeita a misericórdia e não dá chances, né? Você vê que Jesus nos dá tantas chances, que a igreja nos perdoa várias vezes, que o Senhor, além de dar chances, aconselha, dá o seu corpo, dá o seu sangue, dá a sua palavra, redime com o exemplo, com o testemunho. E isso é uma verdade incontestável, mas o mundo é decisivo assim, né? E agressivo, e isso é aterrador. O motivo de sofrimento hoje é esse, é não ter liberdade, é sermos usados, é a corrupção, é um estado materialista que destrói, que pune, que persegue, né, aqueles que desejam o bem de Deus, o bem de suas famílias, o bem comum. E isso gera em nós a dificuldade para o cumprimento de vários mandamentos que nos aproximam de Cristo, como rezar por nossos inimigos, ter paciência, não usar de violência. Mas olhando para Cristo, né? Olhando para a dor da Virgem Maria hoje, a gente entende qual é a posição. Estar de pé diante da cruz. Defender a fé, disposto à redenção, disposto à vida, né? Não temer que as oportunidades dadas por Deus, tanto a mim, também possam ser o que leve o meu próximo, os meus inimigos, a finalmente decidirem por Ele também, pela verdade também. A ter esse amor que busca nunca fazer o mal, nunca matar,
nunca violentar a vida do próximo, mas fazer de tudo para que Deus seja conhecido e amado e que o coração encontre o lugar de redenção. Então, meu Deus, isso é muito difícil viver neste tempo, neste mundo, né? Mas aqueles que ficam de pé diante da cruz são como João, o discípulo que ficou aqui, né? Até o final ao lado de Jesus. E no versículo 26 se diz assim: Jesus, ao ver a sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa posição. Porque se a Virgem Maria estava a sofrer, a ter um coração torturado por aquela dor, né? Fortalecido por Deus naquela paciência, naquela fortaleza, ao lado dela estava o discípulo que Jesus amava. Então, ele sofria junto, ele viveu aquilo junto. Ele só estava de pé porque ao lado dele estava a Virgem Maria, né? Aquela que mais sofria, mas também mais fortalecia. E Jesus, percebendo que esse casamento entre a Virgem Maria e o discípulo amado era favorável, porque dispunha tanto a Virgem para maternalmente fortalecer, nutrir, encorajar que os homens permaneçam de pé diante da cruz do Senhor e de sua própria cruz, também se percebia que o discípulo amado, a igreja, aquele que estava ali recebendo os sacramentos, recebendo tudo, se via ainda mais fortalecido ao lado da Virgem, olhando para suas virtudes, sendo fortalecido por aquele coração infinitamente orante, que a morte também não poderia, impedir do serviço, da união para com Cristo, que era inseparável do Senhor. E uma coisa e para outra era uma combinação que para Jesus foi perfeita. E por isso ele diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E é por isso que a realidade contemplada pela igreja com relação à Virgem Maria é desse acolhimento em sua casa, em seu coração, né? Por vontade de Cristo, que no leito de sua morte nos deixa tudo que há de mais importante: seu corpo, seu sangue, sua alma, a consumação de seu sacrifício, que na igreja é vivido todos os dias na Santa Missa, e também a intercessão, a presença da Virgem Maria. Naquele momento ele entrega outra coisa importante, que é o seu Espírito ao Pai. Mas em comunhão com o Pai derrama esse Espírito sobre toda a igreja em Pentecostes. Então tudo está consumado, é a sua frase do alto da cruz. E ali Jesus entrega seu Espírito, entrega tudo de si. Portanto, meus irmãos, quanto mais nos aproximamos desse sofrimento, que sim, é atroz, é de martírio muitas vezes, como passou o Charlie, ele também é edificante, ele também constrói, ele também faz nascer em nós um espírito novo, um Espírito Santo, bem-vindo, bem posicionado, bem posturado. Diante dos sofrimentos que você passa, que a Virgem Maria passa, São João passou, o Charlie passou, sua família está passando, também vários outros passam, injustiçados nas cadeias, nos presídios. Diante de todas essas injustiças, posturar o coração ao lado da Virgem e diante da cruz de Cristo. Esse é o nosso posicionamento. Tem que ser esse. Enquanto vai existir, como existiu na cruz de Jesus, os zombadores, os escarnecedores, aqueles que estavam a lançar piadas, a se refestelar. Não nos escandalizemos por isso, né? Deus dará resposta a tudo e em seu tempo. Mas a resposta para o sofrimento é que ele nos aproxima de coisas muito sagradas e elevadas, e que nós nos posicionamos não neste mundo apenas, mas no reino dos céus. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.